Pessoal, a gente vai comentar a resolução da questão 29 da ficha. Então, no item A, a pergunta é quanto é o seno de alfa. Tá? Ele me deu uma relação de que 2 cossenos de 2 alfa mais 3 cosseno de alfa mais 1 é igual a 0. Bem, o que a gente tem que fazer aqui, já que eu tenho o cosseno de alfa e o cosseno de 2 alfa, eu vou abrir o cosseno de 2 alfa usando aquela relação do cosseno do arco duplo que envolve só o cosseno de alfa. Tá ali, uma das que a gente estudou. Então, troquei o cosseno de 2 alfa por 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Vou ter que multiplicar isso por 2, né? Fazer distributiva. E aí vai dar 4 cosseno ao quadrado de alfa menos 2 mais 3 cosseno de alfa mais 1 igual a 0. Ou seja, isso é uma equação de segundo grau em que a nossa variável é o cosseno de alfa. Pois bem, equação de segundo grau, vamos primeiro calcular o discriminante, né, o delta. Então, o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E esse delta vai resultar em 25. Aí a gente vai calcular pela segunda parte da relação de Bhaskara. Então, o cosseno de alfa é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes a, que dá 8. Pois bem, aí a gente vai ter duas opções para o cosseno de alfa, né? Ou o cosseno de alfa é igual a menos 3 menos 5 sobre 8, que dá menos 1, ou o cosseno de alfa é menos 3 mais 5, que dá 2 sobre 8, ou simplificado já 1/4. Pois bem, para o cosseno de alfa ser menos 1, né, o meu ângulo teria que ser de 180 graus, mas não pode o alfa ser 180 graus porque ele é um ângulo interno de um triângulo. Então, só ele não pode ser 180. Conclusão, temos cosseno de alfa é igual a 1/4. Bem, se o cosseno de alfa é 1/4, aí para achar o seno de alfa, a gente sempre pode recorrer à relação fundamental. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa mais 1/4 ao quadrado, que dá 1 sobre 16 é igual a 1. E aí, seno ao quadrado de alfa vai dar 15 sobre 16, né? Já simplificando ali a expressão. Conclusão, seno de alfa pode ser mais ou menos raiz de 15 sobre 4. Né? De novo, nós temos duas opções e temos que verificar se as duas me interessam ou não. Então, ou o seno de alfa ele é menos raiz de 15 sobre 4, ou o seno de alfa é raiz de 15 sobre 4. Tá? Bem, o seno, se a gente lembrar lá no ciclo trigonométrico, ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Só que o nosso alfa ele é um ângulo do triângulo, ele tem que estar abaixo de 180. Então, por conta disso, né, como o alfa tem que estar abaixo de 180, entre 0 e 180, não faz sentido o seno ser negativo. Então, não convém. Concluímos o item A, que o seno de alfa é raiz de 15 sobre 4. No item B, ele pergunta o comprimento do lado AC do triângulo. Né? Então, a gente tem aí a figura, um triângulo ABC, em que ele me deu de informações o lado BC, que é a raiz de 15 sobre 5. Falou que o ângulo C, né, interno é alfa e que o ângulo B interno é alfa sobre 2. E ele quer saber quem é o AC, que eu estou chamando de X. Então vamos lá. O outro ângulo que está ali em cima, na parte do triângulo, eu vou chamar inicialmente de beta. Tá? E aí a gente pode aplicar a relação de lei dos senos. Né? Eu posso falar que o raiz de 15 sobre 5 está para o seno oposto, que é o seno de beta, assim como o x está para o seno oposto, que é o seno de alfa sobre 2. Então, para a gente achar o x, eu preciso achar quem é o seno de beta e quem é o seno de alfa sobre 2. Tá? Bem, quem é o beta? O beta, né, ele é 180 menos alfa sobre 2. Por conta da soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Eu posso ainda dizer que o beta ele é 180 menos 3 alfa sobre 2, que é a junção de alfa e alfa sobre 2. Então tá, se eu quero o seno de beta,
eu posso falar que é a mesma coisa que calcular o seno de 180 menos 3α sobre 2. Aí, a gente vai então dar uma olhada nesse seno de 180 menos 3α sobre 2, né? Porque a gente pode usar as relações de adição de arcos, né? No caso aí a subtração lá, o seno de A menos B. Então fica seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A, tá? O que acontece? Aí faltou espaço, opa, volta. Então, quem é o seno de beta? Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Que vai ficar, então, seno de 180, cosseno de 3α sobre 2, menos seno de 3α sobre 2, cosseno de 180. O seno de 180 e o cosseno de 180 são valores conhecidos, né? O seno de 180 é 0 e o cosseno de 180 e o cosseno de 180 é menos 1. Assim, a gente conclui que o seno de beta ele é igual ao seno de 3α sobre 2. Então, o nosso problema agora é achar quem é o seno de 3α sobre 2. Tá? O seno de 3α sobre 2, a gente pode abrir, né? A gente chegou no 3α sobre 2 já fazendo a soma α mais α sobre 2. Então, se eu descobrir quem é o seno de α mais α sobre 2, eu descubro quem é o seno de 3α sobre 2. Pois bem, o seno de α mais α sobre 2, eu vou precisar descobrir quem é o seno de α sobre 2 e quem é o cosseno de α sobre 2, para poder usar a relação de adição de arcos. Para isso, a gente vai ter que descobrir, né, o que a gente chama de arco metade. E aí a gente vai fazer uso daquela relação do cosseno do arco duplo, né, uma daquelas 3 maneiras de escrever. Tem uma delas que é o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. E aí, se a gente troca, né, o x por α sobre 2, fica que 2 vezes, cosseno de 2 vezes α sobre 2 é 2 cosseno ao quadrado de α sobre 2 menos 1. E aí, com essa relação, né, que o cosseno de 2 vezes α sobre 2 é 2 cosseno ao quadrado de α sobre 2 menos 1, o que vai acontecer? Primeiro ali vai aparecer cosseno de α, né, naquela multiplicação dentro do parênteses, e o cosseno de α a gente já sabe que é 1/4. E aí, então, nessa equação só vai ficar como incógnito o cosseno de α sobre 2. Então, vamos isolar ele. Então, eu somei um dos dois lados, virou 5/4, dividi por 2, ficou cosseno ao quadrado de α sobre 2 igual a 5/8. E aí eu tenho duas possibilidades para o cosseno, né, porque vai ser mais ou menos raiz de 5 sobre raiz de 8. Ou ainda o cosseno de α sobre 2 é mais ou menos raiz de 5 sobre 2 raiz de 2, que eu vou racionalizar, então o cosseno de α sobre 2 é mais ou menos raiz de 10 sobre 4. Pois bem, aí tem uma questão. O alfa ele tem que estar entre 0 e 180 porque ele é um ângulo do triângulo. E se eu dividir todo mundo por 2, significa que o alfa sobre 2 tem que estar entre 0 e 90, ou seja, ele pertence ao primeiro quadrante. Então, o cosseno tem que ser positivo. O cosseno de alfa sobre 2 é raiz de 10 sobre 4. Ok, já temos o cosseno de alfa sobre 2. Eu ainda preciso achar o seno de alfa sobre 2, para poder usar lá na relação de seno de alfa mais alfa sobre 2. Só que, de novo, né, toda vez que você tem o seno ou cosseno de um ângulo, você já tem automaticamente os demais por conta da relação fundamental. Então, se eu tenho o cosseno de alfa sobre 2, eu tenho o cosseno ao quadrado de alfa sobre 2, e aí eu posso usar a relação fundamental com o meu ângulo seno alfa sobre 2. Com isso, substituindo ali então o cosseno ao quadrado por 5/8, né, e efetuando ali as simplificações necessárias, a gente vai chegar que o seno ao quadrado de alfa sobre 2 é 3/8, ou que o seno de alfa sobre 2 é igual, nunca esqueça do mais ou menos, raiz de 3 sobre o 2 raiz de 2, que é a raiz de 8. Ok. De novo, eu preciso descobrir se é mais ou se é menos, mas a gente já tinha discutido que o alfa sobre 2 ele está no primeiro quadrante, né? E no primeiro quadrante o seno é positivo. Então, o seno de alfa com mais ou menos raiz de 6 sobre 4
como alfa sobre 2 pertence ao primeiro quadrante, então a gente conclui que o seno de alfa sobre 2 é raiz de 6 sobre 4. Descobrimos o seno e o cosseno de alfa sobre 2, que é o que a gente precisava para descobrir quem é o seno de 3 alfa sobre 2. Então, o seno de 3 alfa sobre 2, a gente já tinha discutido que é o seno de alfa mais alfa sobre 2, que é o seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, seno alfa, cosseno de alfa sobre 2, mais seno de alfa sobre 2, cosseno de alfa. A gente conhece todo mundo ali, né? Vamos substituir. Então, o seno de alfa, a gente tinha chegado no item A, que é raiz de 15 sobre 4. O cosseno de alfa sobre 2, a gente chegou que é raiz de 10 sobre 4. O seno de alfa sobre 2, a gente chegou que é raiz de 6 sobre 4. E o cosseno de alfa a gente já tinha que era 1/4. E aí, a gente substitui todas essas informações ali, vai fazendo as multiplicações, simplificações, né? Fatora a raiz de 150, são 6 vezes 25, ou ainda 5 raiz de 6. E aí, simplificando, a gente chega que o seno de 3 alfa sobre 2 é 3 raiz de 6 sobre 8. Pronto, temos todas as informações para substituir na nossa expressão da lei dos senos. Então, raiz de 15 sobre 5 é igual ao seno de 3 alfa sobre 2, que é igual a x sobre seno de alfa sobre 2, substituir. Então, o seno de 3 alfa sobre 2, a gente chegou que é 3 raiz de 6 sobre 8. E o seno de alfa sobre 2, a gente encontrou que é raiz de 6 sobre 4. Dá para simplificar no denominador ali, ó, o raiz de 6, o raiz de 6, o 8 e o 4. E aí o x vai ser o raiz de 15 sobre 5 vezes o inverso de 3 sobre 2, que é 2 sobre 3. Conclusão, 2 raiz de 15 sobre 15. Beleza? Isso aí.